Olá, queridos amigos. Eu disse para vocês, com o passar do tempo, eu acredito que nós vamos ficar sabendo de mais notícias. De mais notícias que mostram que muitas coisas sobre todos nós comentamos, muitas coisas dessas, infelizmente, se tornaram realidade. E agora, ultimamente, cada vez mais celebridades, políticos, mídias estão começando a relatar o que realmente nos últimos anos aconteceu de errado. Desculpas não se escuta. Pessoas que deixam o cargo, a gente não vê. Mas, cada vez mais, a gente vê nas mídias que, nos últimos tempos, apoiaram o caminho que foi andado através dos nossos queridos ministros de saúde, do governo, enfim. Agora, cada vez mais, então, vem a falar daquilo que realmente foi errado. E isso, para nós, todos é importante, porque mostra que nós que estávamos questionando tudo, nós não estávamos tão errados assim. Excessos de proibição na pandemia. Nós falhamos. A admissão. O jornal Der Spiegel, um dos grandes jornais mais conhecidos aqui na Alemanha, provocou uma agitação com uma clara autocrítica na questão do grande C. Além disso, o autor do artigo, Alexander Neubacher, observa as restrições aos direitos fundamentais em retrospectiva. Ele também critica o Tribunal Constitucional Federal, a Academia de Ciência, o Conselho de Ética e o virologista Christian Drosten, que, como agora está saindo, peça por peça, estava errado em muitas de suas avaliações. E nós temos uma outra pessoa famosa que era, há poucos meses atrás, ainda a pessoa mais admirada aqui dentro da Alemanha, né, pelo povo alemão, que é o nosso querido ministro da Saúde, Karl Lauterbach, que agora, passo em passo, começa a dizer que aquilo que acontecia, a gente podia ter feito de forma diferente, né? Eles não dizem, não vão se desculpar, não dizem que, né? Mas eles começam a enrolar as pessoas que, na verdade, a gente também não sabia bem, né? Pois é. E agora, nesse vídeo aqui, eu vou apresentar um texto desse senhor Alexander Neubacher, no jornal do Spiegel. O texto do jornal começa com as palavras: entretanto, sabemos que muitas medidas pandêmicas foram absurdas, excessivas e ilegais. Nós tivemos aqui até o nosso rei Marcos, o querido Marcos, né? Ele também recebeu uma bronca do tribunal aqui da Bavária. Disseram que certa proibição que ele fez não foi constitucional. Nem um registro glorioso, nem mesmo para nós, mídia. Isto é seguido por um acerto de contas duro com a política, o jornalismo, o judiciário e todos os tipos de especialistas. Ele mesmo, o jornalista, havia escrito há 2 anos que a tentação autoritária era grande. Ele continua escrevendo: eu descobri o ditador em mim. Gente, claro, o povo deixou acontecer.
eu descobri o ditador em mim. A ocasião para a atual Filipeia é aparentemente a decisão do Tribunal Constitucional de Brandenburg de que a chamada Lei de Emergência Municipal Corona violou a Constituição do Estado porque minou a separação de poderes. Eu disse para vocês, nós vamos futuramente cada vez mais mostrando e assim dizendo para nós que nós não estávamos tão errados assim. E agora, passo em passo, nós temos cada dia mais notícias. O texto publicado na seção política adverte: poucos se opuseram quando os políticos primeiro ordenaram o fechamento de escolas há 3 anos e depois as prorrogaram repetidamente por meses. Nenhuma Corte Constitucional Federal, nenhuma Academia Nacional de Ciência, nenhum Conselho de Ética alemão, nenhum virologista Drosten. Da perspectiva de hoje, isto é uma enorme omissão. Gente, eu faço esses vídeos para a gente sempre de novo ser lembrado daquilo, das imagens que se passaram, dos momentos que nós vivemos, muitos de nós, com alta pressão. Por isso, eu sempre repito e falo sobre o assunto. Hoje, o mesmo jornalista escreve, ele está perturbado com a facilidade com que os direitos de liberdade foram suspensos em nossa sociedade supostamente liberal. Gente. Nossa, um jornalista desse precisou quase 3 anos para analisar isso desse jeito. Nós aqui, desde o início, questionamos, comentamos. Muitas vezes fomos agredidos nos comentários, fomos perseguidos até. E agora, então, os últimos jornalistas também começam a perceber que deveriam ter questionado melhor tudo. A democracia exige controles e equilíbrios, especialmente em tempos de crise. Isto é importante. No grande C, isso não funcionou bem. Sobre a mídia, e aqui ele inclui explicitamente também o jornal dele, Der Spiegel, ele escreve que eles gostam de pensar em si mesmos como o quarto estado, o quarto poder, né? Mas temo que o ditador em nós tenha sido bastante forte. Gente. São palavras, né? Pelo menos isso deveria ser publicado mais e mais vezes, né? Infelizmente, isso ainda não acontece. Mas eu percebo que cada vez mais pessoas se perguntam o que aconteceu nesses tempos? O que fizeram conosco? O que eu deixei fazer comigo? O que eu até apoiei? Indo contra a minha família, contra meu irmão, contra a minha irmã, indo contra meus colegas de trabalho, etc. O que o jornalista não menciona é a campanha da política e do jornalismo contra aquelas pessoas e especialistas que falaram do que ele agora reconheceu muito antes e foram
difamados por isso. Em alguns casos, até perderam seus empregos. Gente, pensa um pouco, a gente sempre deve se relembrar disso, por isso eu fiz o vídeo. A gente não deve fazer de conta que o assunto acabou, nós vamos para a próxima página. Não, gente. Isso ainda vai acompanhar a gente muito tempo e por isso eu digo para vocês, nunca esquecem das imagens. Eu sempre também, futuramente, pretendo colocar no nosso canal, no Telegram, sempre de novo, as imagens, o que acontecia na época, para a gente ficar com isso na cuca. Forte abraço, gente, mão no coração, até no próximo vídeo. Valeu, gente, tá? Obrigadão.